Olá, hoje aqui no programa Nossa Saúde vamos falar sobre pés e tornozelos. São partes importantes do nosso corpo que merecem muito cuidado e atenção. Você vai saber um pouquinho sobre problemas como artrose, joanete, entorses, o que provoca essas patologias e quais os tratamentos. E veja ainda a importância de um fisioterapeuta na recuperação de lesões. Fique com a gente. E nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Mário Kuhn Adames, ortopedista e traumatologista, especialista em pés e tornozelos. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite e vamos tentar tirar algumas dúvidas para a população. Vamos começar explicando então o que é a artrose, né, que atinge aí muita gente, inclusive afetando a qualidade de vida das pessoas. Como é que essa doença se manifesta, doutor? Bom, a artrose basicamente é o desgaste da articulação. Toda articulação ela tem uma superfície articular que é cartilagem e essa cartilagem vai degenerando, vai virando uma superfície óssea e isso é o que causa dor no paciente. Isso independente da articulação que seja, o tornozelo, o joelho, o quadril, o ombro. Isso geralmente tem de origem, pode ser traumática, uma fratura que não teve uma redução perfeita, ou pelo próprio desgaste do uso dessa articulação, ou por doenças sistêmicas como artrite reumatoide ou outras patologias sistêmicas que podem, por exemplo, afetam o organismo como um todo. Pode. E aí a pessoa, de repente, começou a sentir dores, por exemplo, no tornozelo, né? Quando que ela deve procurar um médico? Porque nem toda dor na articulação é uma artrose. Né? Em que momento que assim, eu tenho que acender o sinal de alerta e ela deve então procurar o médico? Toda vez que você tem toda vez que você tem uma dor que te causa alguma limitação funcional ou alguma restrição de movimento ou de atividade, você deve procurar um ortopedista para tirar alguma dúvida de se existe alguma patologia ou não. Ou se você começa a ter diminuição do teu, a gente chama de arco de movimento, que é a amplitude que você tem de movimento numa articulação, é um outro fator. Ou se você tem alguma alteração da configuração do teu pé, ou seja, se o pé tem um formato com um desenho de um arco que a gente tem no meio do pé, e isso começa a desabar ou ele começa a ficar mais elevado, também é um fator que tem que levar a uma consulta médica com um ortopedista. A artrose ela atinge mais pessoas de que idade ou não tem um público-alvo? Assim? Geralmente são pessoas, a gente pode ter duas faixas etárias. Geralmente a faixa etária mais jovem, pacientes em torno de 30, 40, 45 anos, são pacientes que têm jogadores de futebol que tiveram algum trauma, uma fratura de tornozelo ou uma fratura que afetou a articulação do tornozelo, ou de quadril ou joelho, por exemplo, que vão ter o desgaste pela abertura dessa articulação ou pelo erro de movimento. E numa faixa mais avançada, que seria em torno de 60, 70 anos, 80 anos, que é aquela senhora, né, que teve alguma alteração hormonal e que vai ter o desgaste da articulação por sobreuso, né? Ou por muito tempo de uso, ou por sobrepeso. São as duas faixas etárias que mais acontecem. Chega a perder totalmente o movimento ali no tornozelo? Teoricamente sim, porque quando você tem a artrose, ele vai começando a criar como se fosse os famosos bicos de papagaio que todo mundo fala da coluna. Sim. A gente pode ter bicos de papagaio Sério? Também no tornozelo. Olha só, nunca tinha ouvido. Esses osteófitos, que é o termo que a gente usa, que são os bicos, eles vão bloqueando o movimento. E aí quando você tem artrose, ela vai deformando a articulação e aí você vai perdendo o escorregar de uma superfície sobre a outra e isso bloqueia a articulação. Quais são os tratamentos para a artrose? O tratamento para artrose aí difere da articulação. Por exemplo, hoje as articulações grandes, que a gente chama que é o joelho, o quadril, as próteses dessas articulações já estão bem evoluídas, elas são a primeira escolha. No tornozelo, a gente tem ainda a escolha de fazer, acho que chama-se artrodese, que é posicionar o pé
numa posição que seja plantígrada, que seja funcional e deixar sem o movimento, juntando um ossinho com o outro, e você consegue fazer tua vida normal. No Brasil, há mais ou menos 7 anos que a gente tem a possibilidade de fazer a prótese de tornozelo, né? Tanto que o meu caso mais antigo tem 5 anos e 7 meses. E aí eu consigo manter o movimento dessa articulação porque a prótese me permite fazer o deslocamento de uma superfície sobre a outra. E como é que funciona essa colocação dessa prótese, essa cirurgia? A prótese, ela pode, primeiro assim, é muito importante a gente ter o paciente ideal para isso, que é aquele paciente que não tem grandes atividades, não é obeso, não tem doenças sistêmicas como artrite reumatoide, diabetes, é um paciente controlado e que entenda bem como funciona a prótese. A prótese, ela funciona como uma substituição da articulação. Então a gente vai fazer alguns recortes, tanto no caso do tornozelo, na tíbia e no talos, e aí a gente vai substituir isso por um componente metálico, que vai fazer a superfície tanto da tíbia como do talos, e no meio a gente vai colocar como se fosse um minúsculo, como se fosse uma moedinha de polipropileno que vai funcionar como um movimento, a superfície que vai deslizar, tanto na tíbia como no talos. Ou às vezes existe próteses que ela bloqueia esse menisco em um dos dois componentes e aí a gente só tem uma superfície de deslizamento. E a pessoa que coloca a prótese, ela volta a ter um movimento total ali do tornozelo? Como é que funciona isso depois? Isso depende muito da patologia inicial. Se esse paciente tem uma doença que foi por desgaste, por sobreuso, por alguma doença que não chegou a fazer grandes destruições da articulação, não criou grandes osteófitos, não demorou muito para fazer a prótese, não teve perda de massa muscular, teoricamente o movimento volta ao normal. Se eu tenho um paciente que sofreu uma fratura de tornozelo ou um processo degenerativo que foi muito grave por uma doença, por exemplo, artrite reumatoide, aí eu já não consigo mais restituir todo o movimento porque além da articulação eu tenho um comprometimento muscular, né? Que aí entra o nosso colega, que é o fisioterapeuta, na recuperação desse movimento. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando então com o fisioterapeuta, tirando todas essas dúvidas. E a recuperação, como é que é depois da colocação da prótese? Ela é rápida, leva mais ou menos quanto tempo ou também depende de cada paciente? A prótese, especificamente a prótese de tornozelo, por ela ter a gente pensar que o tornozelo, ele tem a gente chama de invólucro, que é a pele, ela é uma superfície muito próxima, a gente tem um cuidado muito grande nos primeiros dias, onde o paciente tem que ter bastante repouso, ele tem que movimentar o tornozelo, mas ele não pode pisar, como por exemplo uma prótese de quadril ou de joelho. A recuperação é mais ou menos, o paciente volta a uma vida normal em torno de 3 a 4 meses a fazer suas funções normais, sendo que as funções normais são mais atividades de baixo impacto, como jogar ping-pong, fazer caminhada, não dá para você jogar futebol, não dá para você fazer alpinismo, atividades tem que ter os cuidados, obviamente, né? Sim. Agora, que melhora bastante a qualidade de vida das pessoas, isso melhora. Ela melhora principalmente, que eu digo que ela é analgésica, ou seja, ela é o melhor tratamento para a dor que o paciente vai ter. Porque a hora que você substitui aquela articulação que está doente por uma prótese, esse paciente passa a não ter dor. Ou seja, ele passa a ter qualidade de vida, ele consegue fazer as atividades que ele fazia antes de começar a ter o processo de artrose da mesma intensidade. E ele consegue ter uma vida assim, muito próxima ao normal que era antes. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos deixar um pouquinho a artrose de lado, vamos falar sobre joanete, que também é uma deformidade, é uma patologia que incomoda muita gente, né? O que provoca esse problema? O joanete ele tem 2 causas, uma porque pode ser hereditária, né, que a gente ouve no consultório muito assim, por exemplo, as mulheres chegando, eu tenho, na minha família, minha mãe tem, minha avó tem. Geralmente, a única coisa de hereditário nos casos femininos é o tipo de sapato que se usa de forma hereditária, o salto alto de bico fino ou as rasteirinhas. Por exemplo, que são esse aqui. Exatamente. Geralmente, os casos que são hereditários são muito mais masculinos, é mais ou menos uma incidência
de 10 homens para cada mulher quando tem história familiar. Já o caso, por exemplo, o normal é a gente ter mulheres com uso de sapatos inadequados que vão fazendo a deformidade do pé. Então, se eu tenho a gente chama de a câmara anterior, onde estão os dedos do sapato, ele é muito fino, e a superfície do solado também é muito fino, isso vai fazendo com que os dedos vão se agrupando e tomando aquela forma do sapato, ou tendo estímulos de abertura e fechar durante a marcha, que vai soltando o hallux, e isso vai causando a deformidade do joanete. Doutor, e quando é que é indicado uma cirurgia para joanete? Porque a gente vê muito médico, né, olhando seu pé, está com joanete, indica fazer uma cirurgia que é, querendo ou não, um procedimento agressivo, né? Sim. Bom, a indicação ela é pessoal, tanto do médico como do paciente, mas, do meu ponto de vista, é assim, o tratamento do joanete, ele tem duas indicações. Quando você tem dor, você tem dificuldade para o uso de sapato, você tem dificuldade para fazer alguma atividade, isso está te restringindo a você ter uma qualidade de vida boa. Então, aí se você tem indicação de cirurgia. Ou quando você tem o joanete e esse joanete está evoluindo, ou seja, você tem uma deformidade e essa deformidade hoje é de um tamanho e daqui, por exemplo, 1 mês, 2 meses, essa deformidade está muito maior. E aí daqui a 1 ano ela está muito mais agressiva. Então, para você não deixar que daqui a pouco você tenha uma deformidade muito grave... Que te impeça de andar, de se movimentar. Exatamente. Aí vale a pena você fazer uma cirurgia como se fosse uma prevenção de uma deformidade maior. Mas eu, particularmente, só indico cirurgia quando o paciente me diz que isso dói, indiferente do tamanho do joanete. Se não é cuidar, evitar, como o senhor falou, saltos com bico fino, né? Ter alguns cuidados no dia a dia. Que sapatos, que calçados, né, as pessoas devem usar para evitar problemas de saúde, para proteger os pés? O melhor sapato é o tênis de caminhada. Esse não tem, é assim, que você tenha uma plataforma, ele seja macio para você pisar, e o solado ele tem uma certa rigidez e uma forma como se fosse uma gôndola, uma cadeira de balanço. Isso vai proteger o pé de sobrecarga quando você está andando. E em cima, de novo, a gente vai para o tênis, por exemplo, superfícies que sejam macias, ou seja, que não atritem com os dedos ou não façam pressão em algumas áreas que a gente tem saliência óssea, é o que vai dar melhor conforto para esse pé. Então, sapatos onde tem muita costura, que tem muito detalhezinho, esses sapatos não são os ideais. Prejudicam a saúde dos pés. Para a gente encerrar a entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro de Pés e Tornozelos, né, que a gente teve agora aqui, sediou aqui em Florianópolis. O que convidados do Brasil e de fora também trouxeram de novidade que a gente pode estar falando aí para as pessoas em casa? A gente teve o prazer de promover o 19º Congresso Brasileiro de Cirurgia de Pé e Tornozelo. A gente teve 18 convidados internacionais, onde eles trouxeram muita informação sobre as próteses. Lá fora eles já estão fazendo revisão de próteses, a gente está começando a implantar as próteses aqui. As cirurgias minimamente invasivas, como as cirurgias de hallux valgus, onde você não faz grandes cortes, então a gente faz menos agressão às que a gente chama de partes moles, que seria a pele. A gente teve muita evolução também em relação às técnicas artroscópicas para tratamento de lesões que a gente chama de condrais, como se fosse uma cárie que pode ter dentro da articulação. E a gente teve uma satisfação muito grande porque a gente conseguiu desenvolver aqui o congresso com o maior número de participantes, que foram 810, nossa audiência, o programa estava tão interessante que a audiência não conseguia sair da sala, que geralmente Florianópolis é uma cidade atrativa, com sol, eles querem ir para a praia, no Costão do Santinho, mais próximo ainda. Sim. E a gente via que o programa era tão interessante que eles não ficavam dentro da sala. Isso foi fantástico para nós. Tem muita evolução aí na questão de tratamento, então, né? Muita. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Nossa Saúde. Muito obrigado pelo convite de vocês e fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Com certeza.